Good morning, everyone, and welcome to this session in STEMI Patient in Portugal. I would like to co-share this session with Dr. Margarida from our National Emergency Service and Dr. Pedro Fátio Abreu, previous champion of Stent Save a Life Portugal. I would like to thank Professor Darius Judek from Krakow, and he has one of the best primary PCI program all over the world. It's amazing, and I would like to express my gratitude personally and in name of our association for your support and for your friendship. I never forget this, Darius. Thank you for you coming and for your support and all of this time to our Portuguese association. Without further delay, I will going to can I have the first speaker? It will be Darius, European 30 years of primary PCI fast track. You are going to follow this presentation. We are going to make the discussion in English, and after that we are going to talk in Portuguese. Thank you very much, Darius. Thank you very much for the invitation. All the pleasure to come to Portugal and to work with your invasive association. And I appreciate as well very much and the work you contributed to EAPCI and European Society of Cardiology. It's a great achievement for us together. So when I'm looking for the treatment of acute MI, looks like that were important steps which decreased the mortality. I joined this journey around 1999, so I was 5 years after graduation in Krakow, and I started the primary PCI in our center, and I was responsible for the whole region to introduce the new mechanical treatment for acute MI to lower the mortality. We know that over last years we see the mortality decrease in terms of the 1 year, but as well it is very important the long-term mortality. So after 1 year, we are focused on the pre-hospital triage, treatment delays, intensive pharmacotherapy, drug-eluting stents, and radial access, and those points are recognized as the most important for the best achievement in the primary PCI. We know that there are certain different approaches worldwide. So some still they were using intracoronary thrombolysis. Some centers and regions they still use the thrombolysis, but of course majority is with primary PCI, and the efficient network with the fast delivery and the stenting and the good telemedical services with the fast transfer and diagnosis and treatment is the most important. We are focused on the stenting. However, we should remember that there are also work which are ongoing on the other methods to have the better mortality, so lower mortality in acute MI. There are some studies of post-conditioning on sonothrombolysis, on ventricular outloading, PICSO, hypothermia, or oxygen supply. So not only techniques of interventional cardiology are important for acute MI. But for primary PCI, of course, the timing is the most important. We now have the newest guidelines which still confirm that we have the patient with ST elevation, non-ST elevation, acute MI, and we should be focused really on the networks which are basically divided for PCI centers and non-PCI centers. PCI center, we should be able to go very fast, and the aim is to be less than 60 minutes to wire crossing. And with the other centers, it should be less than 90 minutes to wire crossing. So still is a difference, which, for example, in Poland is not, because we have the all PCI centers for the whole territory of Poland. So as I said, 5 years after my graduation, I did the primary PCI. And the region, which is 3.5 million of population, so one third of the Portugal, I was responsible to introduce the system of the acute MI treatment for the whole region. So I decided to use the pharmacoinvasive approach that we are transferring the patients on thrombolytic drugs from all these 23 hospitals to Krakow, and then they were subject for PCI, so facilitated pharmacoinvasive approach. And of course, people from Krakow, 1 million city, were done by us with primary PCI without any thrombolysis because transfers were very short. So that's why we had zone 1 and zone 2. Zone 2 was the pharmacoinvasive, and zone 1 was primary PCI. And this started the journey to introduce to many, many places worldwide this system with zones.
Over next years, we decided to transfer our system directly in the primary PCI. So we divided cities for primary PCI with the regions around 0.3, 0.5 million for each to have the transfer time around maximum 30 minutes. And this strategy was introduced to the whole Poland. So this map is from my region, 3.5 million. However, this is nowadays in the Poland that we have all centers with primary PCI covering the whole country. In the meantime, in European Society of Cardiology, I was working on the Stand for Life, which was the aim to increase the number of primary PCI and to increase the rates of PCI for more than 600 per 1 million. A lot of work nowadays is done with Stand for Life. It's not only European, but the global strategy worldwide in different continents. But when we look nowadays for the recent publication, we see that fortunately primary PCI is the most frequently used. In some regions of the world, as we see, like in Africa or Middle East, it's not so high, the number of primary PCI, and still fibrinolysis could have the place in this region. However, if we go to European and we look even for our regions, Western Europe, Northern Europe, Eastern Europe, we are very good in terms of the primary PCI. However, if we look for the timely reperfusion, we should be not so proud because we have still a lot of things to do because there is, as you see, average maybe 50% are in the timely reperfused. So we do stenting, however, many of them are really done too late. So that's why I think that the continuous public campaign should be still performed, and we should every day work on the improvement of the logistics to have the primary PCI, but in time fashion. And we should work on the better and better STEMI networks in Europe, even in Western countries, even in Europe. So that's why the strategy of PCI centers in the middle and some centers which are cooperating, which are non-PCI centers, it is important. However, we should be more and more focused on the centers which are able to do primary PCI. Of course, they should have the important population, like 0.3 million for us in Poland, to having the sufficient number of cases per year or per month to have the sufficient skills. When we go for the registry of the current data, when we look again the PCI center door to primary PCI less than 60 minutes, again we see that it's not bad, but it could be better because we see that it's not 90% like primary PCI, but it's maybe a little more than 50, but still not 90%. When we look for very important parameter, first medical contact to primary PCI, this should be certainly improved and we should work on this. When we go to another aspect to improvement of mortality in primary PCI, it is important to focus on the cardiogenic shock. Because even with PCI, the mortality is very high and this should be improved. This is only 10% of our patients with primary PCI and cardiogenic shock, but mortality is very high, so it is impacting very easily the total number of deaths per 100 cases with acute MI. Also, with colleagues from Portugal and with the big support by Rui, we are working now on the new generation of EAPCI Atlas project. So it means that we are checking the different parameters of treatment and diagnosis within the ESC, but as well, EAPCI Atlas is focused on the technique of interventional cardiology. And we see that we are able to check the different numbers, and this is a very important tool. This data are from 2020, the old one, however, now almost ready to publish the new data on the third and fourth edition of the EAPCI Atlas, and you should see and focus on the recent achievement. When I was looking on the Portuguese, I think that you are following great way because primary transport by EMS is increasing and secondary transport by EMS is decreasing over 5 years of the report of Stand for Life. So I see that you participated in this trend. And when you look for the logistic in Portugal, you are improving, and I think that this contribution for the Stand for Life is important. And we see that the number of patients with the system delaying less than 90 minutes, less than 60 minutes, less than 120 minutes is increasing over time, which is a good sign that the logistic is being improved. So what are the challenges for us? So as I said, cardiogenic shock, very important, out of hospital cardiac arrest.
delay to reperfusion, in-hospital STEMI treatment, and of course, by chance, we're impacted by COVID. And I think that COVID was this great demonstration, unfortunately, that when you have the long delays and you have no access to primary PCI, you can have the much bigger mortality, which was the proof that without current network and fast track, you can have only problems with mortality in primary PCI. Concerning some devices, there are not some of them useful. For example, aspiration thrombectomy, it was negative, so that's why we have the recommendation not to use 3A. However, I think that some techniques could be improved and people are working. This is an example with Indigo aspiration system. People are trying to come back to this concept of thrombus aspiration with different systems. I think that with the now well-proved the stroke treatment and thrombus suction and pulmonary embolism and better thrombus suction, I think that maybe is a chance also to come back to better devices for aspiration, but of course the new research is needed. Concerning mentioned the PIXO, I was participating in this work by the Austrian company, which was aiming on the improvement of microvascular reperfusion and reduction of reperfusion injury and just pumping in the coronary sinus of the balloon. However, as we know, a few days ago at TCT, this study was negative, so still place for improvement and new devices are needed because the current are not. I strongly believe that in terms of the cardiogenic shock and patients with heart failure, acute heart failure, unloading is very important strategy for us, because when more studies are done, I think that this concept of putting the mechanical support devices at early stage could be beneficial for our patient. So I hope that we need, of course, more research, but this is a promising challenge for patients with the heart failure and maybe a patient with cardiogenic shock. So when we think that we are almost ready with, and we know everything, when you look for the current guidelines and you look for the gaps, I was surprised that the list is of 6 slides of major gaps in evidence for STEMI, which we are pretty sure that everything is done. So first of all, the pharmacotherapy, as you see, optimal antithrombotic therapy to improve and to find. We have the problems with the risk stratification. The clear question for interventional cardiologists how intravascular imaging is important for primary PCI and intracoronary physiology assessment, which we are well supported for elective cases, but how it is really impacting the primary PCI outcome. We need to know if we cannot stand if the drug-eluting balloons nowadays are important for infarctated artery. A lot of work on the microvascular obstruction needed. And again, the new devices, as I mentioned, like hypothermia or other techniques to improve. Also, we should still discuss about the strategy of multivessel disease in primary PCI. New trials like the FIRE trial, they are giving some lights on this, and intensive pharmacotherapy and hybrid approaches with multivessel disease still are uncertain in acute coronary syndrome, so still a lot of to do. And of course, we should remember all the time when we consider the primary PCI that we should not think about the in-hospital or 30 days mortality, but we should be focused on the long-term benefits. And in Poland, for example, we have the coordinated care after primary PCI for 1 year, when you have the 4 visit and all procedures like electrocardiology and interventional cardiology are within the national system. So when you have acute MI, so 1 year you are fully covered with the cardiology treatment and all procedures you need, including electrocardiology, interventional cardiology, and cardiac surgery. So of course, there is also a space for the better and better drugs, lipid-lowering therapy, other groups of drugs, and also the huge impact of the new drugs on heart failure, because still many patients, due to delayed treatment by primary PCI, they have the problems with the ejection fraction, so it means the heart failure, and we need to have the optimal therapy. So also we should be nowadays focused on the new techniques like the artificial intelligence, because I think that with the utilizing those devices, especially for the improving of the networks and the logistic to decrease the time from primary care or the first contact to treatment could be improved. Also the ECG interpretation and the better transmission from ambulances is going to happen.
And I think that the personalized treatment and more education would be absolutely fundamental for the next achievement in the primary PCI. Finally, I would say in conclusions that when we have the scheme and we are thinking about, of course, the radial artery access, the fast stenting, improving the logistic, still I think that we should focus on the cardiogenic shock, and we are now introducing the cardiogenic shock teams in Poland to improve the coordinated care of the patient with cardiogenic shock. And of course, we should focus on new technologies to improve primary PCI, because as we see, some of them which are at the bottom of the slide are not successful, but still I think there's a place for improvement. Thank you very much. Thank you, Professor Dudek. I have the privilege to meet you and to visit your center more or less 22 years ago and see all the revolution in the treatment of primary PCI. I remember that the ambulance arrives in 15 minutes, and it was a very, very important work for the treatment of patients with STEMI. Congratulations. So I ask to the panel if there are any questions to Professor Dudek. It's on? Okay. I have a question regarding the non-PCI centers. What tool sets do you think they need? Do they only need a contact center and a flow chart, or do they need an ambulance at the door and a ready team to transport the patients? What are the tool sets that you think are essential for those non-PCI centers? Yeah, so we have been working on this for the last 20 years in Poland. So first of all, we promote to have the first contact and going directly to primary PCI centers, so mainly, unfortunately, to skip non-PCI centers. When patient, this is the regular way for the ambulance system. So when they have a patient home, they go to primary PCI, 30 minutes more or less they are. However, it's true that especially in the rural areas, patients, they don't call ambulance, but go by the car themselves. And they go to nearest hospital, which is non-primary PCI center. So at that time, we want to go in that way that when they do the ECG in the emergency room of this hospital, when they see the acute MI, so go directly to primary PCI center. So flowchart would be that when you have by chance, I would say, the patient which is admitted and you see the acute MI, you don't put patients to intensive care to the hospital, but from emergency room of this hospital, you take the ambulance and go directly to primary PCI center. This is the only way for those which are not calling the ambulance system. Good morning. Thank you for your presentation. I have a question. What's your opinion about the mechanical support in patients with STEMI and cardiogenic shock? Yeah, so I was very careful with this statement because there are very promising expectations by interventional cardiologists, and we do also a lot of Impella insertions for high-risk PCI elective, as well as more and more frequently for cardiogenic shock. However, we know that the evidence is not so much. So it's not so frequently used. When we are in the heart center with the cardiac surgery, of course, we use all of them. So sometimes we use ECMO, sometimes we use Impella, sometimes both, but there are rare cases. In general, we cannot recommend to use for everyone. However, as I said, I strongly believe that with the Impella case of unloading, so loading the Impella before in high-risk patient, maybe it is beneficial. There are some preliminary data, but we need more research. So I would say we should be patient-specific and selective for the use of Impella. Thank you. I have a question. As you said, it's very important to apply to the population to now dial 112 when they have symptoms and do it regular campaigns for the people. What do you do in Poland? So population campaigns. Every, let's say, quarter, every half year, the regional conferences and meeting with patients to present data about the primary PCI benefits of the fast transfer. This is the only way. Some centers, they do the public campaign, but some not. But it's really well proven in literature that when you do campaign, you have the shorter times. When you stop campaign, the time is going up. Mm-hmm. So that's why you need to find a way to communicate, but not only to physician, as you ask for non-PCI center, but also to communicate to patients. What we do is, for example, the cardiology, cardiology patient club,
I would say this in English, that we meet patients half year, 1 year after primary PCI to have some educational meetings with them because we think that they will transfer the messages in families. That is important when you have a chest pain to go fast. You have mentioned that you have already a cardiogenic shock team organized, or We are organizing. We have not organizing yet. it. Yes. How are you doing for a vast region? You have smaller centers already doing primary PCI to cover all the territory. How do you intend to develop this organization? Just the main center doing support to these patients and picking up in the local hospitals, or being treated or initiating the treatment in the smaller hospitals and then transfer to the main hospital? Yes, so we have in Poland 150 centers, which are primary PCI centers same time, so 150 cath labs. And out of them, 30 is for cardiac surgery and structural heart intervention. So only those centers are candidates for the shock team teams, because we think that we should have the access to mechanical pumps, to cardiac surgery, and all kind of the short-term, mid-term, and long-term mechanical pumping. So we are focused now to introduce only in the centers which usually they do cardiac surgery, structural intervention, TAVI, and including the cardiogenic shock. So it will be immediate transfer from the primary PCI center when they have the problem with a patient. Okay, thank you. Is there any question from the audience? No? Thank you very much. Thank you. Sugeriu-me a comissão organizadora que a fase seguinte da nossa reunião fosse em português, as apresentações em português e as discussões também, naturalmente, em português. Portanto, eu sugeria que se fizéssemos a discussão no final de todas as apresentações e passava a palavra ao Hélder Pereira, que nos vai falar sobre a história da angioplastia primária em Portugal. Ele tem, naturalmente, uma grande história e um grande trabalho realizado e meritório. E, portanto, Hélder, se fazes favor. Bom dia, cumprimentar a mesa, a audiência, agradecer à APIC o convite para falar aqui de história da angioplastia primária. Vou começar por enquadrar a angioplastia primária, enfim, na evolução a nível mundial, alguns marcos que me parecem importantes. O James Henry, quando em 1912 pôs a hipótese do infarto resultar da trombose intracoronária, de Chazov, que em 76 realizou a primeira fibrinólise intracoronária. Na altura ele publicou isto numa revista russa e não teve assim grande impacto. E depois do Wood, em 1990, possivelmente mostrou que o infarto resultava, de facto, na angiografia de uma trombose intracoronária. Portanto, isto é 1980. Muitos dos que estão aqui já teriam nascido. Portanto, é uma coisa relativamente recente. A história não é assim tão longa. E depois, nos anos 80, foi quando se deu o desenvolvimento da fibrinólise, e em 84, Hartzell, no Mid-America Heart Institute, realizou a primeira angioplastia primária. Continua a haver uma série de evolução na fibrinólise nos anos 80. Aqui o Pedro Abreu e alguns ainda assistimos a isto, esta evolução da fibrinólise primeiro intracoronária e depois endovenosa. E o problema é que, quando estamos aqui a falar do enquadramento da angioplastia, é que por essa altura não tínhamos nem o clopidogrel, nem os inibidores das B3A, nem o ticagrelor, nem o prasugrel, etc. Portanto, a angioplastia, apesar de em 84 se ter realizado a primeira, estava um bocadinho em pé de desigualdade com a fibrinólise. Vou-vos mostrar a seguir isto é uma angioscopia, realizei isto em 1993 em Barcelona, e
é um doente que depois de abrir a artéria com um balão, reparem a quantidade de trombo que está dentro da artéria. Isto, por acaso, é uma técnica que, penso, praticamente desapareceu, a angioscopia. Mas vejam a quantidade de trombo que está aqui. Portanto, numa época destas em que nós tratávamos os doentes com heparina, dextrano, dipiridamol e neste caso aqui era varfarina, facilmente se compreende que as coisas não iam correr muito bem pondo aqui um stent nesta artéria cheia de trombo. Dario, do you remember the angioscopy? Ok. E então foi em 93 que surgiu o primeiro estudo que mostrou de uma maneira mais ou menos clara que a angioplastia primária era superior à fibrinólise, é o PAMI Trial de 1993, embora mais tarde tivesse surgido um gosto com o gosto 2B que veio novamente pôr as coisas em dúvida. Mas, de facto, o PAMI já mostrava uma superioridade da fibrinólise face da angioplastia face à fibrinólise. E depois temos aqui esta meta-análise do Keeley que, de facto, mostrou que, em vários aspectos, a angioplastia era e é superior à fibrinólise. De qualquer das formas, para continuar no enquadramento, nas guidelines americanas de 99, a angioplastia estava em pé de igualdade à fibrinólise ainda. E não há assim muito tempo, apesar de ser do milénio passado, não passou assim tanto tempo. E depois temos aqui um outro problema, que é a fibrinólise é fácil de realizar no hospital, ou até mesmo fora do hospital, e a angioplastia é muito complexa porque tem uma logística muito mais difícil de montar e ainda por cima estamos numa patologia em que o tempo conta e o tempo tem um impacto enorme na morbilidade e na mortalidade. Portanto, isto é um enquadramento em Portugal. Em Portugal, a angioplastia começou mais ou menos em meados dos anos 90, portanto, aqui depois de ter saído o PAMI, alguns centros começaram a realizar a angioplastia primária. No início dos anos 90, Portugal tinha apenas centros de cardiologia de intervenção em Lisboa, Porto e Coimbra. E alguns deles, este era onde eu trabalhava, um destes eram hospitais muito bonitos, com muitas azulejos, etc., mas são hospitais ainda muito antiquados. E esta é a sala de geografia do Hospital de Santa Marta, em início dos anos 90, embora em Santa Marta, em 88, já tivesse tido uma sala nova, mas, por exemplo, Santa Maria, o maior hospital português, em 92 ainda tinha uma sala deste tipo. E, além disso, eu vou passar uma entrevista do professor Seabra Gomes, um chefe pequenino, no próximo mês vão ter a entrevista completa que nós vamos publicá-la, em que enquadra depois um outro aspecto que tem alguma influência na forma como nós desempenhamos, por vezes, as nossas funções como equipas e como médicos. Ouça. O ter feito a angioplastia no 31 de maio de 1984, não se passa tudo nesse dia. Tem que haver uma preparação, que foi mais ou menos demorada, que incluiu, sobretudo, a vontade de o fazer, o ir contra tudo, porque era a primeira. Lá fora já se tinha feito, mas cá em Portugal não. E portanto, como é natural, para vocês que são portugueses e também cardiologistas de intervenção, sobretudo os cirurgiões, mas até colegas de outras especialidades ou até cardiologistas de outros hospitais, todos esperam que a coisa corra mal. Não é? O doente passa para um segundo plano. O que interessa é quem faça que as coisas não corram bem. Não corram bem para o operador, não corram bem para o hospital. Isso é o que se espera. Portanto, isso cria um ambiente de grande responsabilidade para quem vai fazer. O doente em si era como nós tínhamos múltiplos, doença única
de uma descendente anterior proximal média, fácil de se poder chegar lá, teoricamente, mas era a primeira que se fazia e era a primeira que eu ia fazer. Portanto, eu tinha visto no estrangeiro, neste caso até nos Estados Unidos, com o inventor, o Andreas Grunzig, da técnica. Tinha visto e tinha passado lá umas semanas em 3 ocasiões diferentes. Ele já fazia várias, 5, 6, 10 por dia, em 2 hospitais. E nós, eu que estava lá, via-o fazer, mas nunca tinha posto as luvas, nem ajudado, nem feito nada. A única coisa que a pessoa sentia é que era capaz de fazer. Bom, ainda ontem quando estava na mesa com o professor Alex Caribi, ele também contou histórias interessantíssimas da dificuldade que teve. Eu não estive aqui na sessão dele, estava noutra sala, que teve também em implementar a STAVI devido, de facto, a aspectos que não têm às vezes a ver com outras coisas que não com a forma como nos interrelacionamos. Portanto, no início dos anos 90, como eu disse, tínhamos estas salas e ao longo dos anos 90 surgiram uma série de salas, nomeadamente começámos a realizar a angioplastia sem cirurgia cardíaca nos hospitais. E Portugal ficou com uma rede nacional razoável, ou mesmo boa, com boas ligações de autoestrada e, portanto, com possibilidade de dar uma boa resposta à angioplastia. E com trabalhos iniciados em 98 e depois aprovados em 99, foi aprovada a via verde coronária. Mais uma vez aqui também, o professor Seabra Gomes teve também aqui um papel importantíssimo na implementação desta via. E então, enfim, começaram a aparecer as angioplastia primárias, como vem em 98, isto é por 1 milhão de habitantes, estávamos a realizar mais ou menos 450 por milhão, o que de facto é um número muito baixo. E aparecemos aqui assim neste azul muito clarinho de um dos países europeus com menor prevalência de angioplastia primária. E foi neste contexto que surgiu, Portugal integrou o Stand for Life. Eu não vou falar mais do Stand for Life, mas de facto faz parte da história da angioplastia nos últimos anos. E de facto fomos crescendo. A curva de crescimento, temos visto publicado até 2013, a Rita Calé agora vai fazer a publicação dos últimos 10 anos seguintes, mas de facto fomos crescendo, mas andamos aí pelas 400 por milhão, não temos subido muito mais. De qualquer das formas, na fotografia já melhorámos muito e, enfim, estamos aqui mais ou menos dentro da média europeia. Não só o aspecto dos números, mas também o aspecto da qualidade do que se faz. Em inícios deste século, os doentes que ligavam para o 112 eram 23%, em 2011 eram 35%, em 2016 quase metade dos doentes já ligava para o 112, o que é importante, se calhar até já houve algum retrocesso. E, por outro lado, os doentes que chegavam ao hospital em 2011 através do INEM era 13% e em 2016 31%. A pergunta que se põe, está tudo bem, a angioplastia primária está a andar, está tudo resolvido? Claramente não, todos temos a noção que não por alguns motivos, vou elencar só alguns. Que é o aspecto das doenças cardiovasculares a nível global. Se forem ver, sabemos que a principal causa nos países ocidentais de mortalidade são as doenças cardiovasculares. No entanto, se formos ver a pesquisa que fazemos no Google dentro destas doenças, as doenças cardiovasculares representam apenas 2%. O cancro tem um peso muitíssimo maior. E se formos ver nos média o impacto que têm estas doenças, o terrorismo aparece aqui a vermelho com números elevadíssimos e as doenças cardiovasculares pouco mais de 2%. Outro aspecto não somos muitos cardiologistas de intervenção, nomeadamente neste momento com o aumento das necessidades na estrutural,
começamos a não ser muitos, e depois temos este aspecto que é importante que olhamos para isto, que é a cardiologia, mesmo dentro das especialidades, começa a ser menos interessante. Há uns anos era a primeira a ser escolhida, presentemente não, isto é um survey da Ordem dos Médicos, reparem que aparecemos aqui no fim da lista como a especialidade com, neste caso, menos satisfação. E depois também, do ponto de vista remuneratório, comparando com outros países, aparecemos aqui no fundo da tabela, e isto evidentemente tem um impacto depois também na satisfação que as pessoas têm em relação ao trabalho que realizam, à exceção aqui do México, que está aqui no fim, e parecem estar muito satisfeitos. Ou pelo menos um quarto deles está satisfeito. Isto, sem dúvida, que terá e tem impacto na nossa profissão. E depois é o desinvestimento ou não investimento a nível dos hospitais, a nível das estruturas. Nós temos, esta é uma das salas do Garcia Dorta, até parece assim bonitinha, moderna, mas esta sala é de 2010. Se formos pela Europa fora, a maioria das salas não tem esta idade. Vai sair a Espanha, em que, com o PRR, eles neste momento adquiriram 60 salas novas. E os hospitais não têm nada a ver com os nossos, e, portanto, há uma falta de investimento, e isto, provavelmente, com o conjunto destes alguns aspectos que eu apontei aqui, terá seguramente impacto na nossa profissão. Portanto, em conclusão, a angioplastia primária, de facto, melhorou, está dentro da média europeia, mas ainda há muito a fazer. É importante sabermos captar os jovens e tornar a carga de intervenção atrativa, e, por outro lado, temos que ter, em termos de advocacy, um impacto, quer junto da população, quer junto dos média, quer junto dos decisores, para que a nossa profissão, de facto, tenha o lugar que merece, e isso tem um impacto, e aliás é a missão da APIC e da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, que é a missão de tratar os portugueses, as doenças cardiovasculares, o melhor que é possível. Obrigado. Muito obrigado, Hélder, pela tua grande passagem na história daquilo que é a angioplastia primária em Portugal. Depois faremos a discussão no fim. Agora passaria para a próxima palestra, que é, sem nós sabermos o que é que fazermos, realmente nós não podemos definir uma estratégia. Portanto, vou passar para Portugal Primary PCI Performance, Insights from our National Registry. André Luz, do Centro Hospitalar da Universidade do Porto. Muito obrigado. Portanto, acho que falamos em português, conforme não foi. But I'd like to thank Mr. Dudek for being here. It's a pleasure, and it's very important for us for me and for everyone to have the opportunity to watch your presentation and your perspective on this topic. Eu falarei então em português, tal como foi pedido. Esta é a apresentação mais seca, provavelmente, do Congresso, porque é mostrar gráficos, não é? E as vantagens e as virtudes e também as limitações da fotografia, que é aquilo que nós fazemos. Nós podemos ter gráficos, podemos ter coisas muito bonitas, mas o problema é que quando alguém pergunta, afinal, o que é que andamos a fazer, temos que olhar para o registro nacional de casos de intervenção, porque é, no fundo, a ferramenta que nós temos para nos ajudar a mostrar o que andamos a fazer. Portanto, nós somos isto. Somos um país pequeno, muito pequeno à escala internacional, ou pequeno à escala europeia. O que captura o nosso registro de casos de intervenção, no fundo, são 22 centros. Posso-me esquecer daqui de um ou dois, mas penso que aqui estamos todos de acordo que capturamos a vasta maioria dos centros que compõem o Registro Nacional de Casos de Intervenção. Temos 6 centros a norte. Eu só pus ali os centros públicos. Nós sabemos que a norte, os centros privados, têm um volume residual naquilo que compete, naquilo que compõe a Via Verde coronária, um volume precisamente residual. E o país tem basicamente 2 grupos de prevalência acima dos 3,5 milhões de habitantes, que é a região norte do Douro e a região de Lisboa-Baldo Tejo, e portanto temos um rácio do número de laboratórios de hemodinâmica que é razoável. Depois temos a região centro, não chega a 2 milhões de habitantes. Estes são dados da ACSS, e portanto com 3 centros públicos, e depois temos 2 centros públicos que cobrem o Alentejo e o Algarve, e depois um centro em cada arquipélago.
Há bocado estamos a falar do número de angioplastias primárias, do número de fibrinólise, e as coisas começam agora aqui a complicar um bocadinho, porque de facto aquilo que eu tenho no Registro Nacional de Casos de Intervenção, ou pelo menos é um proxy daquilo que nós podemos fazer em termos de reperfusão, é cerca de 90% de angioplastia primária, e eu não sei se são 10%, provavelmente é menos de 10%, anda à volta mais de 6, 7% de fibrinólise. Depende da forma como nós capturamos os dados e depois podemos, eventualmente, seria um exercício muito interessante. Eu vou ter que pegar nisto centro a centro, porque quando olho para os dados a cruz, há lá muita informação que me está a faltar, há lá muita informação errada. Por exemplo, posso-vos dizer que a zona do país que mais, vamos mostrar à frente, já posso mostrar aqui à frente, que mais fibrinólise faz, afinal não faz. E, portanto, eu tenho que olhar para isto com calma e ver realmente onde estão as lacunas e limar um bocadinho as arestas. Em relação aos fatores de risco vascular, eu tentei trazer aqui as médias dos últimos 3 anos. Eu pedi para me darem tudo aquilo que se passou de 2022, 2020, 2021 e 2022. Nós vemos que realmente não há assim uma grande diferença em termos daquilo que são os fatores de risco reportados nas bases de dados de exportação automática. De facto, a prevalência de diabetes é mais ou menos a mesma. É engraçado porque só olhamos para a literatura, anda sempre à volta dos 20%, 15%, 20%, 22%, é a taxa de doentes diabéticos na maioria das séries, enquanto que a dislipidemia acaba por ser um dos fatores, e a hipertensão, os fatores de risco mais importantes, que são mais ou menos idênticos, diria assim, no nosso país. Isto já realmente foi um bocado estranho, não estava à espera destes dados, e por isso é a parte boa dos registros, é que nós conseguimos capturar muita coisa. Estamos a falar de qualquer coisa como 11 mil doentes tratados nos últimos 3 anos, em que a taxa de doentes do sexo masculino era 3/4, mas é interessante ver a descrição bimodal da faixa etária. Portanto, nós temos realmente um pico e os doentes com mais prevalência, os doentes com menos de 50 anos. Ou seja, do ponto de vista de saúde pública e de intervenção populacional, não deixa de ser interessante. Eu estava à espera de ver esta curva um bocadinho mais desvirada para a direita, mas vemos que realmente 15% da população tem menos de 50 anos. E pior ou melhor que seja o nosso registro, isto é uma coisa que é categórica. Em princípio, ninguém se engana a colocar a idade nem o género dos doentes. Portanto, isto é mesmo capturado e estamos a falar de qualquer coisa como 11 mil doentes. Portanto, esta é a parte boa do registro, que é claro e é indiscutível. Depois, naturalmente, como é normal e sem grande espanto, há uma redução com a idade, provavelmente aumentam aqui muito mais os NSTEMIs, mas realmente temos aqui um pico bimodal entre os 60 e os 74 e abaixo de 50 anos, que são o que fazem o grosso dos doentes com infarto com elevação da ST. Ora bom, eu não queria entrar aqui muito na questão da ICP de recurso e na estratégia pós-trombólise, porque são os dados que nós temos no Cardiobase, que captura a maior parte dos centros em Portugal. E, de facto, quando nós vamos lá procurar quem faz a estratificação invasiva de risco nas 24 horas, 48 horas depois, pós-fibrinólise eficaz, ou quando faz a ICP de recurso, são estes os dados que eu tenho aqui. Portanto, nós temos realmente uma taxa de angioplastia primária que é esmagadoramente elevada nos últimos 3 anos, mas temos que olhar um bocadinho para estes valores aqui, talvez estejam aqui um bocadinho sobre-representados, mas em todo o caso, no final podemos falar um bocadinho sobre como é que podemos melhorar a qualidade da prestação do nosso registro. E se olharmos isto composto por área geográfica, verificamos que realmente a angioplastia primária é obviamente dominante em toda a parte do país, não poderia ser de outra maneira. A região com mais intervenção é a região também mais populosa, a região de Lisboa-Val do Tejo, logo a seguir pela região norte, centro, sul, e depois, sem surpresa, também serão as ilhas. E estas curvas são iguais nos últimos anos, portanto não houve nenhuma diferença, estamos mais ou menos estáveis naquilo que é o panorama, a fotografia, digamos assim, da nossa performance. Já aquilo que não é assim tão fácil de capturar, mas também obriga-nos a pensar um bocadinho também numa lógica de saúde pública e de muitas vezes de awareness do doente, tem a ver com isto. No fundo, realmente, o tempo isquémico total
de 2020 até 2022 e a forma como aqui isto se altera no país, é interessante olhar para isto, porque realmente verificamos que existem diferenças significativas. Não é preciso fazer aqui cálculos de valor de P para percebermos que há diferenças que são muito apreciáveis, nomeadamente aqui. Eu vou tirar um bocadinho, se calhar, a parte das ilhas, porque são áreas geográficas muito mais contidas, mais pequenas, mas a nível do continente, de facto, aqui não temos grande diferença. Aqui nesta zona de centro, a região centro, perdão, há uma grande diferença. A região centro tem realmente um tempo isquémico total muito elevado, que tem diminuiu um bocadinho no último ano. A região, provavelmente por ser uma área geográfica com menor cobertura por milhão de habitantes em termos de disponibilidade para fazer angioplastia primária, enquanto que a região norte, provavelmente, por ter uma condensação de centros nas áreas mais populosas, na área metropolitana do Porto, tem 3 centros a trabalhar em 24 sobre 7, mais a região de Braga, mais a região de Trás-os-Montes e Douro, conseguem capturar com maior facilidade, provavelmente, os doentes com infarto de miocárdio. Embora seja importante, e volto aqui a dizer a mesma coisa, estamos a falar aqui de apenas 5 mil doentes. Nós devíamos ter aqui cerca de 12 mil doentes, só temos 5 mil, porque de facto existe uma lacuna, uma dificuldade muito grande para que os nossos colegas, todos nós, tenhamos o cuidado em preencher corretamente a base de dados, porque senão depois acabamos por não conseguir tirar daqui grandes coisas. Outra métrica que estava prevista na nossa base de dados é isto, quando é feito o ECG e quando o doente entra no Cath Lab. Okay? Portanto, nós podemos... É muito fácil fazer estas contas, estes gráficos fazem-se em 2 minutos. Os computadores dão os resultados em frações de segundo. O que demora e aquilo que é preciso estimular todos os colegas e também os profissionais que trabalham nos laboratórios de hemodinâmica é que preencham corretamente a base de dados. Realmente aqui temos um valor muito elevado de tempo de ECG para o Cath Lab, portanto estamos a falar de atrasos que o ECG pode ter sido feito no INEM, pode ter sido feito num hospital sem angioplastia primária e naturalmente é completamente diferente do ECG feito no hospital que tem a porta aberta e que consegue fazer angioplastia primária no mesmo momento, mas realmente temos aqui diferenças significativas que depois vale a pena provavelmente discutir e explorar um bocadinho melhor. Depois o door-to-wire, eu não sei até que ponto é que este valor também é muito sensível, depende de como se fazem as contas, mas realmente é colide um bocadinho com os números anteriores, porque se tínhamos na região norte, por exemplo, uma capacidade mais rápida de entrega do doente na sala de hemodinâmica, espanta um bocadinho ver as médias, isto são as médias dos últimos 3 anos, como é que temos porta-balão acima de 100 minutos de média, portanto é um bocadinho difícil de suportar isso. Embora e na região centro, pelo contrário, temos um door-to-balloon muito mais rápido. Portanto, este tipo de algumas incongruências que saltam à vista, nós temos, eu vou pegar nisto, eu vou olhar para os dados com maior profundidade, porque vemos que existem aqui algumas lacunas que depois a sua exportação até para bases de dados estrangeiras depois tem que ser feita com muita cautela, porque não se pode transportar, não se pode pegar nos dados, olha, estão aqui, tomem lá isto. Não, temos que limar muito bem e ver muito bem onde é que estão as lacunas. Por exemplo, isto foi uma coisa que aconteceu no nosso centro. Se nós não colocarmos a hora da passagem de fio-guia, eu nunca vou saber quando é que foi o momento zero da reperfusão. E isto fui eu que o fiz. Ou seja, eu trouxe aqui um erro meu. Portanto, nós temos que realmente melhorar significativamente a forma como nós reportamos as coisas. Porque depois, se não tivermos bons registros, não vamos ter bons resultados e o mais grave de tudo é que alguém vem tomar conta disto. E o pior que nós médicos podemos ter é quando alguém que não é da área, alguém que é um layperson, é alguém da comunicação social, que roga-se ao direito de falar sobre coisas que não sabe. E depois nós queremos mostrar aquilo que nós andamos a fazer, infelizmente temos lacunas nas nossas bases de dados. Porque uma coisa é chegar, nós temos aqui uma base de dados que é perfeita, que até foi auditada, tem 11 mil doentes, quem sabe disto somos nós. E, portanto, há formas de ver, por exemplo, a hora de intervenção, que muitas vezes isto são cálculos automáticos, o estatístico dá-nos cálculos automáticos e isto não me acredito que sejam valores que sejam muito realistas. Por exemplo, nós vamos ter uma reunião daqui a umas poucas semanas
com os responsáveis do laboratório de hemodinâmica, já falei com a Rita sobre isso, vamos criar um pivô em cada laboratório de hemodinâmica, pode ser um técnico, pode ser um enfermeiro, pode ser um interno, quem quiserem, que se responsabilize e que seja, no fundo, a imagem desse centro que se responsabilize pelo correto preenchimento da base de dados. E por falar em base de dados, porque isto realmente é uma coisa muito, muito, muito sensível, a viver de coronário, estamos aqui a falar, nós decidimos, juntamente com a APIC, e numa reunião que já houve lugar em junho ou julho deste ano, em criar 4 ou 5 variáveis que nós chamamos de mínimos olímpicos, em que, de facto, é muito importante daqui a um ano termos uma melhoria muito expressiva de algumas variáveis que capturem a nossa realidade. Ok? Porquê? Porque isto, ninguém está preocupado com as bifurcações, ninguém está preocupado com as CTOs, ninguém está preocupado com coisas muito complicadas. O que é tutela, o que é comunicação social, o que todos os stakeholders envolvidos na via coronária querem saber é isto, é se nós tratamos os doentes bem, a tempo e horas. Acho que estamos todos de acordo em relação a isso. Como é que os doentes chegam então à nossa sala de hemodinâmica? Bom, isto é outra coisa que também é importante. Somos um país que até tem um número muito razoável e muito confortável de salas por milhão de habitante, mas quando vamos a ver, mais 50% dos nossos doentes, isto é empírico, que nós vemos, sabemos isto, mais 50% dos doentes apresentam-se ou através de ambulâncias não acompanhadas por médico, muitas vezes com ambulância com um bombeiro, ou então por meios próprios. Nós há 4 anos, só no meu centro, no Porto, com a minha interna, que já não é minha interna, que é especialista, que fez um trabalho com cerca de 900 doentes para saber como é que nos últimos anos, e publicamos estes dados na revista Portuguesa de Cardiologia, como é que evoluíram. Houve alguma evolução dos últimos 4 ou 5 anos até essa parte na procura de transporte para o hospital com o INEM, portanto, profissionalizado, mas não melhorou assim tanto. Nós, no nosso centro, temos cerca de 40% de doença que vinham com o INEM, o grosso, 60%, continuam a vir ou por meios próprios, ou de táxi, ou de ambulância, ou de outra maneira qualquer. E vamos a ver, realmente não há assim muita diferença também, portanto, nós temos uma taxa de... se juntarmos os meios próprios com ambulância sem médico ou outros, faz mais de metade dos doentes. Em relação à classe KILIP, nós temos realmente uma... lá está. É difícil explicar isto, não é? Quer dizer, como é que de um momento para o outro, de um ano para o outro, há uma diferença tão grande? Voltamos a ver a mesma coisa. Provavelmente o resultado está mais ou menos por aqui, andamos à volta dos 10, 12% de doença em KILIP 3, KILIP 4, mas provavelmente isto aqui são outliers. Mais uma vez temos de fazer uma pedagogia muito grande para se perceber como é que vem daqui classe 3 e 4, assim, de um momento para o outro. Portanto, já falamos sobre isto. É muito importante capturar algumas métricas que são absolutamente fundamentais, nomeadamente a ordem dos sintomas, quando é que é feito o primeiro contacto médico, quando é que é feito o primeiro ECG de preferência e depois aquilo que nos importa, que é o atraso do sistema e o atraso aqui da parte da emergência médica, como é que nós vamos conseguir capturar muito bem estes dados para depois conseguir exportarmos convenientemente. Portanto, em conclusão, nós podemos avaliar a performance da angioplastia primária em Portugal baseado no registro? Sim, só que alguns dados, se forem mais bem completados, nós vamos conseguir chegar lá. Não é preciso ser um tirano das métricas, mas sem métricas nós não vamos nunca conseguir exportar dados e ombrear com os melhores centros do mundo. Portanto, realmente a força deste registro é o seu volume, somos todos nós, percebemos o que fazemos e como fazemos, só que realmente há limitações que implica ultrapassar para que conseguirmos ter bons registros. A minha visão no futuro, embora é uma visão muito pessoal, acho que é difícil darmos um passo maior que a perna, mas realmente qualquer base de dados é boa, fundamentalmente se for auditada, e nós não estamos ainda muito longe de chegar a esse ponto. O reporte público é outra questão que importa e que qualifica uma base de dados, seja qual for, de qualidade. E depois, em relação ao follow-up, são grandes discussões. Eu lembro de reuniões que tínhamos com o Rui em Lisboa sobre a questão do follow-up, que era sempre um bloqueio muito grande, mas realmente não conseguimos ultrapassar questões regulamentares como o RGPD. E era isto. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Andréa Luz. Realmente os números são muito importantes para nos mostrarem estas realidades e
e, de facto, a importância dos registros feitos como deve ser são fundamentais. Cabe-me aí agora introduzir então aqui a doutora Margarida Gil, que é a nossa médica do Instituto Nacional de Emergência Médica, que nos vai falar sobre precisamente o sistema de emergência médica pré-hospitalar e no título da nossa apresentação está como sendo o melhor aliado. É seguramente um importante aliado deste tema. Margarida, muito obrigada. Muito bom dia a todos. Queria cumprimentar a mesa, agradecer à APIC o convite que fez ao INEM para vir aqui falar um bocadinho deste aliado que consideramos que é tão importante e que, no fundo, aquilo que eu venho aqui falar é daqueles 80, 90 minutos que acontecem na rua e que podem fazer toda a diferença em tudo que depois o que acontece a seguir. O Sistema Nacional de Emergência Médica é o coordenador de um sistema integrado de emergência médica e, portanto, aqui começa logo o primeiro desafio. Nós, INEM, coordenamos os bombeiros, a GNR, a Polícia, a Cruz Vermelha Portuguesa nesta resposta da emergência médica no nosso país. A maior parte dos doentes até são transportados pelos bombeiros. E nós temos este desafio constante de conseguir integrar as várias estruturas e os vários profissionais naquela que é uma resposta que pretendemos que seja única e eficaz na emergência. Nós, por ano, isto são dados de 2022, temos à volta de 1.300.000 chamadas para o 112. Deste 1 milhão de chamadas, praticamente o mesmo corresponde a ativações e a saídas de ambulâncias para as ocorrências. E destas, cerca de 24.000 chamadas foram relacionadas com dor no peito. Isto de uma forma generalista, aquela ativação que aparece o fluxo de triagem no CODU a dizer dor no peito, correspondeu aqui a este valor. E, portanto, quem é que vai às chamadas por dor no peito? Praticamente todos. Isto vai depender também um bocadinho do fluxo de triagem, da prioridade que nós depois também vamos obter e podem ir ou meios com médico e enfermeiro, que são as viaturas médicas de emergência, ou meios com enfermeiro e técnico, que são as nossas ambulâncias de suporte imediato de vida, ou em 35% vão as ambulâncias de suporte básico de vida normais do dia-a-dia do nosso sistema. E aqui também outro desafio que depois vou falar mais à frente. Então seria necessário nós começarmos a dotar estes meios, e a maioria destes meios, da capacidade de realização de eletrocardiograma na rua. E aqui está essa resposta, portanto, quem fazia e quem fez até 2021 o ECG na rua foram realmente as viaturas médicas de emergência, as ambulâncias de suporte imediato de vida, o helicóptero de emergência e a partir de 2021 conseguimos que as ambulâncias INEM com os técnicos de emergência começassem a fazer o eletrocardiograma que é sempre depois validado pelo médico regulador que está no CODU. Isto ampliou e amplificou grandemente a nossa capacidade de conseguirmos obter o mais precocemente possível este exame de diagnóstico que é tão importante para a via verde coronária como sabemos. E é isto que acontece, portanto o médico está no CODU, consegue ir acompanhando todas as ocorrências. Aqui deste lado nós temos aquele que é o nosso registro informático do INEM, que também tem sido um desafio implementar e que temos as nossas equipas INEM a trabalhar com ele, que é o registro iTeams, e que, como podem imaginar, conseguir que de uma forma transversal todos os profissionais das várias classes profissionais façam este registro na rua em situações de emergência em que têm muitas vezes um computador ou um tablet onde têm que ir registando à medida que a ocorrência vai acontecendo, de facto não é fácil e, portanto, tem sido um caminho conseguir melhorar e conseguir garantir os registros e os dados com qualidade dentro da emergência médica. Mas, portanto, o eletrocardiograma entra no computador do médico regulador, todos aqueles que já estão a ser feitos, as equipas que estão na rua passam dados e passam a informação e discutem os casos e depois é este médico que faz a ponte com a cardiologia e que acaba por validar as nossas vias verdes coronárias. Isto é o que aparece sempre que existe uma suspeita de via verde coronária. Portanto, um profissional está na rua, tem um doente com uma dor típica,
e ao realizar o eletrocardiograma imediatamente aparece o alerta de via verde coronária, o que não quer dizer diretamente que este doente de facto tenha um síndrome coronário agudo ou tenha um infarto com supra, isso é a fase a seguir e por isso é que nós também temos conseguido ter números mais elevados de alertas de via verde, porque também ampliámos aqui o nosso leque de registro. Portanto, qualquer equipa na rua que tenha um doente com uma dor típica e que faça um eletrocardiograma, imediatamente aparece este alerta para eles ficarem logo sensibilizados para esta temática, que isto pode de facto ser uma via verde coronária. Aqui vou-vos mostrar um pequeno vídeo de como é que isto funciona na rua. Se conseguir pôr no play, acho que ok. E neste transporte final da ambulância, aqui queremos que este doente esteja a ser levado para o local correto, que é a sala de hemodinâmica. Portanto, em 2022, estes são os dados da nossa via verde coronária. Nós tivemos 1.556 alertas de via verde coronária, em que, naturalmente, na sua maioria, corresponderam a indivíduos do sexo masculino e com uma idade média de 64 anos. Que tem vindo também a aumentar nas faixas etárias mais baixas. Na distribuição geográfica, de facto, a maior parte das ocorrências aconteceram em Lisboa e no Porto, seguindo-se depois aqui a zona do Algarve, Setúbal e Braga. E aqui os tempos que nós conseguimos obter no pré-hospitalar e que nos preocupam e que são alvo de monitorização contínua e de um processo também apertado de acompanhamento dos meios neste sentido. A chamada ao 112, mais dependente, obviamente, do doente e do atraso do doente, e depois, a partir do momento em que corresponde ao atraso do sistema, a chegada ao local, que nós consideramos que está dentro daquele que seria o nosso alvo, que andaria ali à volta dos 20 minutos e, portanto, isto dados nacionais, obviamente. O tempo no local, 25 minutos, aqui estamos a trabalhar para que seja um pouco menos. Ficamos muito contentes com este tempo de realização do ECG e isto sim tem vindo a melhorar então nos últimos anos e temos um tempo médio de 10 minutos para a realização do primeiro eletrocardiograma e depois um tempo total de ocorrência, desde a chegada ao doente até à chegada à porta do hospital ou à porta da hemodinâmica, de 103 minutos.
Aqui verificámos nos registros que apenas 41% dos doentes eram entregues diretamente na sala de hemodinâmica. E isto é algo que nos preocupa porque se verifica uma assimetria a nível nacional da entrega do doente em sala. E, portanto, existem muitas indicações internas de alguns centros hospitalares em que o doente deverá ir primeiro à sala de emergência, o cardiologista dirige-se à sala, revalidam a realização do ECG, depois aguarda, depois é transferido. E eu acho que aqui é que está também um dos pontos fortes para conseguirmos trabalhar em conjunto e para conseguirmos melhorar esta entrega do doente certo no local adequado, que é convosco. E, portanto, temos aqui estes dados depois também que podemos discutir. O que é que o INEM tem feito, então, nos últimos anos para conseguir melhorar esta intervenção junto dos pacientes, junto da nossa população, porque também temos todos essa missão. E temos feito algumas campanhas de sensibilização para a população. A população está sempre um bocadinho atenta àquilo que o INEM também tem a dizer e, por isso, aproveitamos-nos disso, e bem, para conseguirmos fazer campanhas que cheguem, de facto, com uma linguagem adaptada e simples para que as pessoas consigam compreender esta importância de ligar para o 112 o mais precocemente possível. E depois, para conseguirmos reduzir também o nosso atraso, temos investido bastante na formação dos nossos profissionais, temos ampliado também isto aos vários parceiros do Sistema Integrado de Emergência Médica, aos corpos de bombeiros, à Cruz Vermelha. Portanto, esta plataforma de formação que se chama Aprender INEM, que está disponível para toda a população. Todos vocês conseguem aceder ao Aprender INEM e podem se registar e, se tiverem curiosidade, ver alguns dos produtos pedagógicos que nós temos e que vamos passando então a todos os profissionais. Um deles sobre a via verde coronária e que temos tentado e que temos passado a mensagem para que todos consigam assistir. Além disto, temos também o processo assistencial da via verde coronária, que tem acompanhado e monitorizado todo o processo, desde o início até ao que o doente é entregue, junto de todos os profissionais, com vários delegados regionais, digamos assim, que se dedicam à implementação local das várias medidas e que nos dedicamos também a esta análise dos dados e dos registros, como expliquei. E, portanto, este é um dos exemplos de uma das mais recentes plataformas que conseguimos desenvolver, que é um Power BI, que no fundo está a ler os dados que nós temos no iTeams e que conseguimos agora melhorar e ter aqui uma plataforma com dados mais fidedignos e que nos parece que vão ser muito úteis para o futuro e até numa perspectiva de ligação aos outros dados que existem a nível hospitalar e que faz sentido integrar. E para o futuro, portanto, não só continuar a investir na educação para a saúde, na literacia para a saúde da nossa população, continuar o treino aos nossos operacionais, aumentar as técnicas e o conhecimento dos nossos operacionais, melhorar também esta recolha de dados e a análise destes dados e coordenar e comunicar com as outras entidades e outras estruturas para que a nossa intervenção na rua seja integrada e que faça sentido também numa resposta global à via verde coronária. Obrigada. Muito obrigado, Margarida. Vamos agora ouvir o Carlos Aguiar, que nos vai falar sobre os próximos passos da angioplastia primária em Portugal. Muito bom dia. Muito obrigado à APIC pelo convite para fazer parte desta mesa redonda, que tem alguma carga até, de certa forma, sentimental, na minha pessoa, porque fui assistindo ao nascimento de muitas destas coisas há vários anos atrás. Os slides que vou apresentar são cedidos pelo professor Filipe Macedo, que é o coordenador nacional do Programa das Doenças Cerebro- e Cardiovasculares. Eu sou coadjutor do programa, é uma palavra que eu só descobri quando vi o despacho da minha nomeação. E um coadjutor pode ser, é geralmente utilizado em linguagem clerical, é basicamente o vigário do bispo. Portanto, há que ter fé que as coisas vão melhorar, já que estamos a falar do futuro,
temos que ter fé que elas vão mesmo melhorar. O Programa Nacional para as Doenças Cardiovasculares foi criado em 2003, na verdade, 2 anos antes do professor Seabra Gomes vir a ser coordenador nacional para as doenças cardiovasculares. Na altura, penso eu, sob a direção do professor Pereira Miguel, e era sobretudo um programa dedicado à prevenção dos fatores de risco cardiovasculares, com mais uma perspectiva da cardiologia preventiva do que propriamente uma perspectiva da cardiologia de tratamento, de intervenção e, portanto, de prevenção mais secundária, digamos. Era mais um programa quase de prevenção primária. Em 2005 houve um momento muito importante de mudança quando o programa passou a ser coordenado pelo professor Seabra Gomes, que muito cedo decidiu que a primeira prioridade dele iria ser exatamente o infarto agudo do miocárdio e o tratamento atempado do infarto agudo do miocárdio, em particular do infarto com super-DST. Na altura trabalhava-se, a coordenação estava debaixo da alçada do Alto Comissariado da Saúde, que depois veio a ser extinto. Isso foi extremamente importante porque o nosso gabinete, eu na altura tinha um dia por semana de dispensa para estar no Ministério da Saúde, era praticamente no mesmo piso do gabinete do Ministro da Saúde, e essa relação direta com quem tinha o poder de mudar as coisas e de puxar orelhas quando era necessário puxar orelhas, muitas coisas não acontecem facilmente, isso facilitou imenso que se conseguissem algumas coisas. Uma das primeiras coisas que podemos pensar, que algumas pessoas bastante mais novas do que eu na sala, que em 2005, quando se começou este trabalho, que o 112 era uma realidade nacional, pois não era. O 112 em 2005 não estava ao alcance de toda a população em Portugal. Havia zonas do país que não tinham possibilidade, não havia cobertura pelo 112. Portanto, esse foi o primeiro trabalho que se teve que fazer junto com o INEM. Depois disso está resolvido, houve um esforço enorme de levantamento de dados e de tentar criar e organizar redes de cuidados e, sobretudo, porque havia poucas salas, havia que tratar do aspecto interhospitalar e houve muita discussão sobre quem é que deveria fazer o interhospitalar, se era o INEM, se eram os hospitais, como é que isso acontecia. Quando essa parte foi resolvida, começou-se a fazer guidelines, na altura não havia NOCs, as normas de orientação clínica. Eu fui responsável pela redação de uma guideline sobre, chamava-se um documento de orientação sobre o tratamento do infarto agudo do miocárdio com super-DST, e só depois disto tudo estar feito é que se foi para o terreno, para a população em geral, com a campanha, e a doutora Margarida Gil mostrou isso há pouco, a campanha do Seja Mais Rápido que um Infarto. E, em paralelo, tudo isto que estive a dizer estava a ser feito também ao mesmo tempo para o AVC, porque também fazia parte do Programa Nacional das Doenças Cardiovasculares, que depois vai ser chamado de Cerebro-Cardiovasculares. Uma palavra também sobre os registros. Desde 2005 que eu ouço dizer que os registros têm que ser obrigatórios. Era um dos desígnios do professor Seabra Gomes que isso também acontecesse. Sempre se defendeu que o financiamento dos hospitais ficasse colado ao preenchimento de registros, ao preenchimento obrigatório, mas hoje em dia eu acho que também é preciso reconhecer que se não houver incentivos para o preenchimento dos registros e se não houver incentivos à investigação, que ao fim e ao cabo estes registros são também fontes de investigação muito importantes, incentivos incluídos nos contratos de programa, vai ser muito difícil que se concretize, seja o que for. Eu, se fosse para falar só do futuro, tinha só um slide, que já vos vou mostrar daqui a pouco para dizer, mas queria contextualizar algumas coisas para percebermos algumas tendências e também para imaginar o que possa ser o trabalho importante que ainda tenhamos pela frente. As doenças cardiovasculares são hoje em dia responsáveis em Portugal por cerca de 25% a 30%, estavam mais próximos dos 30%, estão mais próximas dos 25% depois do aparecimento da pandemia Covid-19, mas continuam a ser a primeira causa de morte, ainda bastante acima das doenças neoplásicas malignas. O futuro, bem, eu já fui mais convencido de que as doenças cardiovasculares iriam ter uma mortalidade a aumentar
países como os Estados Unidos e alguns outros, já há uma inflexão da curva da mortalidade por doenças cardiovasculares e já está a aumentar depois de muitos anos sempre a declinar. Eu não sei, com o envelhecimento que nós temos, seguramente isso seria a favor de termos mais mortalidade nos próximos tempos, de deixarmos de ver esta tendência decrescente. Está claramente a haver em Portugal um aumento do número de mortes por insuficiência cardíaca, que é bastante tangível. Temos um enorme aumento da prevalência também da obesidade e da diabetes e, colando aqui com os dados que o André mostrou, provavelmente isto justifica numa faixa etária bem mais nova que haja ali uma outra moda. É uma coisa a procurar entender. Não sei se, entretanto, o SARS-CoV-2, que veio para ficar, se não vai alterar também, como já vimos aqui um pouco neste slide, o que vai ser o futuro do peso da mortalidade cardiovascular na mortalidade global. E num futuro mais distante, porque estas coisas demoram mais tempo, mas seguramente que vamos acabar por ver também mais mortalidade cardiovascular à conta do sucesso do tratamento do cancro. Só para salientar que, em termos de envelhecimento, nós somos um dos 5 países mais envelhecidos do mundo, a par do Japão e alguns outros. O número de pessoas com idade avançada está cada vez a aumentar e o número de pessoas com idade jovem cada vez mais a diminuir. Este é o número de admissões por síndrome coronário agudo, aqui inclui enfarte com supra, sem supra e angina instável, desde 2012 a 2020. Chama a atenção que há aqui um salto, mais ou menos em 2016 para 2017, que tem a ver com uma nova classificação que é utilizada pela DGS para classificar os infartos. Também que é só nessa altura que começamos a ter dados para infarto com supra versus sem supra, porque essa classificação nova já contemplava esta forma de diferenciar e de classificar os infartos. Antes isso não existia. Mas é bom salientar que nós temos significativamente mais infartos sem supra do que infartos com supra. Isso é tradicionalmente considerado um indicador de qualidade da medicina também preventiva e também de um diagnóstico mais atempado. É obviamente mais difícil fazer o diagnóstico de síndromes coronários agudos sem supra, exige um alto grau de suspeição por comparação com o infarto com supra. Há aquela queda que a gente vê ali das admissões por síndrome coronária aguda no primeiro ano após a pandemia. E também de salientar que as mulheres têm um peso importante. Nós vimos há pouco, à volta de 75% dos doentes, penso que era nos dados que o André apresentou, eram homens. As mulheres são mais aquelas que são admitidas por síndromes coronários agudos do que aquilo que a gente pode pensar. E entre 2016 e 2020 variou, não é a aumentar, os números estão ali entre os 30,2 e os 34,3. Eu menciono isto porque daqui a pouco já vão mostrar um outro dado acerca das mulheres que eu acho que é importante. O número de mortes por infarto agudo de miocárdio, isto em Portugal continental, tem vindo a diminuir progressivamente. Ali os dados para 2021 são de 3.757. Uma enorme parte destas mortes tem que ser ocorrida fora de um contexto hospitalar, porque se todas elas fossem dentro do hospital, então teríamos uma mortalidade brutal. Portanto, há aqui muita mortalidade por infarto agudo de miocárdio, que não temos a garantia também que seja bem classificada ou categorizada nas certidões de óbitos, porque de facto há aqui uma quantidade ainda muito grande. Mas, de qualquer das formas, também mostra que seguramente há um trabalho importante de prevenção e de comunicação para a população da importância de atempadamente contactarem os serviços indicados para serem tratados, diagnosticados e tratados apropriadamente. Desde 2014 a 2020, entre 41,9% e 44,5% das mortes por uma síndrome coronária aguda aconteceram dentro de um hospital, portanto a maioria ainda será
fora do hospital, fazendo a extrapolação desta informação que tenho neste slide com a que vos mostrei no slide anterior. E à volta de 41, 43, ali 40 e poucos % das pessoas que morrem por uma síndrome coronária aguda em Portugal são mulheres. Este é o número de coronariografias de um modo geral, que tem-se mantido relativamente estável, ali à volta dos 30 mil por ano nos últimos anos. E este é o número de intervenções coronárias percutâneas. No total é a linha a preto. E depois a linha a vermelho é as angioplastias primárias desde 2015 a 2021. As escalas são diferentes, do lado esquerdo e do lado direito. Chama a atenção para isso também. E em 2020 e 2021 há algum decréscimo de cerca de 2,2% no número de intervenções coronárias percutâneas. Pois muito interessante é quando a gente olha para o rácio, portanto parece que estamos eventualmente a fazer menos angioplastias primárias, mas quando olhamos para o rácio de angioplastias primárias para o número total de admissões hospitalares que temos registro na DGS de infarto com super-DST, na verdade está a aumentar. A angioplastia primária parece estar a ser mais, e de ano para ano há um aumento sensível, está a ser mais utilizada como forma de reperfusão. E em 2020, que foi um ano muito difícil, 72,7% das admissões por infarto com supra acabaram numa angioplastia primária, se nós fizermos o cruzamento destes dados, é mesmo cruzamento porque estes dados não vêm todos da mesma proveniência. Peço desculpa aqui por esta gralha, mas só para salientar aqui, isto são números de angioplastias primárias por centro, em 2019 apenas, o último ano antes da pandemia. E a única ideia aqui não é mostrar quem é que faz mais e quem é que faz menos, é claramente há uma grande diferença entre o número total de procedimentos aqui apresentado e o número total de entradas no sistema através da via verde coronária. Ao longo destes últimos, sobretudo um ano, sensivelmente, estes últimos meses, foi possível, fruto, novamente, isto funciona tudo muito mais facilmente quando há contactos mais diretos. O contacto muito fácil do Coordenador Nacional das Doenças Cerebro-Cardiovasculares com o Diretor Executivo do SNS tornou possível dar um salto significativo com a criação de 2 novos centros de angioplastia primária, um que já está em funcionamento, o do Baixo Voga, que trabalha em parceria com o Centro Hospitalar Universitário de Santo António, e em janeiro, fevereiro, está prevista a iniciação da angioplastia primária no Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira, com a parceria do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Estas são as admissões de síndrome coronária aguda com super-DST a partir da via verde coronária. Há aqui um salto muito substancial entre 2021 e 2022, que na discussão poderemos abordar, mas penso que isto tem a ver com os sistemas também de registros que o INEM hoje em dia tem, que são diferentes dos que eram utilizados até 2021, mas este total de admissões, 1.551, está longe do número de admissões por STEMI no país e também das angioplastias coronárias que são efetuadas. Eu já ouvi aqui falar em 40%, em 45%, fazendo as contas com os dados a que eu tenho acesso, não me parece que em Portugal mais do que 30% dos doentes com STEMI esteja a ser admitido pela via verde coronária. Também é preciso percebermos que em Portugal nós não somos só cardiologistas a tratar os infartos com supra, há outras especialidades e a nossa visão às vezes é enviesada também por esse aspecto. Quando a gente põe tudo no mesmo saco, que é o saco único do país, os dados às vezes são um pouco diferentes. Já viram estes dados até apresentados de uma forma graficamente muito mais bonita, da via verde coronária, a doutora Margarida Gil mostrou-vos. Aqui que chama a atenção para o rácio de mulheres para homens,
a utilizar a via verde coronária. É um rácio que é menor do que o rácio de diagnósticos primários principais de síndrome coronária aguda por infarto com supra-DST nos hospitais portugueses. O que significa que, na prática, há menos mulheres do que homens com infarto com supra-DST, proporcionalmente, a utilizar a via verde coronária. Se isso é porque os sintomas são diferentes e não estão a ser interpretados como sintomas por uma via verde, ou se é porque elas não estão a valorizar os sintomas e também não estão a ligar para o 112, tem que se entender, mas as mulheres que têm um peso importante na mortalidade por infarto com supra-DST são um grupo que não está a ceder tanto quanto, em termos proporcionais, os homens estão a ceder à via verde coronária. E isso poderá ser importante para campanhas de informação e de educação. Também já viram estes dados, não vos vou maçar mais com eles, que é a distribuição por distritos e por delegação do INEM. Uma chamada de atenção, a doutora Margarida Gil apresentou os dados para o primeiro ECG, o tempo do primeiro contacto médico até ao ECG. Em média estará ali na casa dos 10 minutos, como mostrou. A informação que eu tenho aqui que vem da DGS é um bocado diferente, mas provavelmente eu acredito que a correta seja a da doutora Margarida Gil. De qualquer das formas, uma média de 10 não é uma totalidade de 10 minutos ou menos e, portanto, ainda há aqui muito trabalho também a fazer. E um outro dado que também tivemos acesso tem a ver com a administração da aspirina no pré-hospitalar, que também não parece ter sido dada a tantas pessoas quanto dela possam beneficiar, tendo supra-DST no ECG. E estamos a falar só de aspirina. Contudo, como em todo lado, há o problema de falta de registros adequados. Só para terminar, dar-vos alguma ideia de outras coisas em que o programa tem estado envolvido, a tentar, apesar das mudanças várias que houve nestes últimos 4, 5 anos de Direção-Geral de Saúde, de responsáveis dentro da direção, subdiretores que estão ligados aos programas, da pandemia, etc. Enfim, há um conjunto de outras coisas que se têm tentado desenvolver, quer na área da literacia para a saúde, trabalhando em colaboração também com o Programa para a Literacia na Saúde, na melhoria da prevenção também, evidentemente, e da prevenção da morte súbita. Um trabalho muito importante que temos desenvolvido, até porque parece ser um foco muito importante para os políticos, para os decisores políticos na saúde, é os cuidados de saúde primários e queremos tornar mais acessível aos médicos de família os exames complementares de diagnóstico que eles hoje em dia não têm acesso, não podem prescrever porque não são comparticipados e que deveriam estar a prescrever. Mais reabilitação cardíaca, claramente queremos estruturar o cuidado da insuficiência cardíaca em Portugal também e, mais uma vez, para terminar, tornar mandatórios os registros da doença cardiovascular. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Estamos um bocadinho avançados no tempo, não sei quanto tempo teremos para a discussão, mas eu sem mais demoras passaria ao painel para iniciar a discussão. Bom dia a todos. Gostei muito desta discussão. Isto leva, nós já andamos isto há muitos anos a tentar perceber o que é que devemos fazer para melhorar, mas há aqui várias coisas que infelizmente não têm melhorado. Portanto, eu acho que há um trabalho conjunto de todos que tem que ser feito. Quando nós pensamos que campanhas populacionais a dizer para a pessoa se tiver dor torácica 112, liga o 112, eu não tenho visto nada nos últimos anos. Eu vejo campanhas a dizer se tiver qualquer coisa, liga a linha de saúde 24. Eu não sei o que é que as pessoas que fazem a linha de saúde 24 fazem quando têm dor torácica. Fazem ligação ao INEM, transferem a chamada para o INEM, não faço ideia. Mas isso, não sei se as pessoas de facto estão abalizadas, ou que fazem a linha de saúde 24, recebem chamadas, estão abalizadas para diferenciar, digamos, a dor torácica, para transferir a chamada para o 112. Verificamos depois que os doentes, tal como o Carlos dizem, em muitas regiões continuam a ir pelos seus próprios meios a hospitais que não têm sala de hemodinâmica. Esses hospitais, pura e simplesmente, não têm recursos para transferir doentes. Os doentes perdem tempo, ficam fora do tempo. Isto, infelizmente, continua a acontecer. Até aqui há uns anos houve uma fase em que podia haver
uma colaboração do INEM na transferência interhospitalar, mas houve um despacho do Ministro da Saúde que disse que o INEM tem que andar na rua, não pode transportar os doentes e, portanto, para prejuízo dos doentes que vão aos hospitais sem hemodinâmica. Infelizmente, os momentos acabaram em 2006 e 2016 e 2016 para cá, nunca mais ninguém sabe nada, não sabe se os tempos estão a melhorar, se estão a piorar, andamos aqui numa obscura, nos registros não se preenchem os dados das horas, portanto, os doentes do cardiobase, há uma informação sobre uma pequena percentagem de doentes, ou uma percentagem que eu não sei qual é, e depois não há tempos, ninguém sabe se os tempos estão a melhorar ou não, portanto, de facto, o registro obrigatório será necessário e se nós não fizermos nada, mais cedo ou mais tarde, o Ministério da Saúde vai obrigar toda a gente a registar, não é? E depois vemos recursos humanos e de salas mal distribuídas. Eu estou no Algarve com uma sala de hemodinâmica e só com 2 hemodinamistas para fazer toda a via verde coronária. Os dados a terem são maus, podíamos estar melhor, mas precisamos de recursos de sala, de médicos e, portanto, o Ministério da Saúde nada faz para distribuir recursos. É só isto. Eu concordo com o que disseste, são factos. O que é que se pode fazer em relação ao registro? Eu acho que vamos começar a mexer nisso a sério, temos estado a falar a sério. Há 2 coisas importantíssimas, uma é o registro, esta história de ser voluntário, o preenchimento, não resulta, já há 20 anos que damos isto, o registro começou em 2002, portanto tem que ser remunerado para quem o faz. Outro aspecto é, mas aí os Ministérios, o Ministério da Saúde, a Direção-Geral da Saúde, etc., enfim, tem sido muito difícil o contacto e sentirem-se minimamente interessados pela obrigatoriedade, mas é a altura da própria APIC e eu acho que em termos de registro, o registro que está mais bem organizado e que tem maior possibilidade de ter grande sucesso é este, e eu acho que devemos pegar isso com toda a força. E depois, em relação às campanhas, etc., de facto, enfim, acho que houve algum decréscimo nos últimos anos que deve ser feito, mas as campanhas têm sempre um efeito, nunca têm um efeito tão significativo como isso. Posso só acrescentar? Eu acho que ainda há 2 dias estive numa reunião da associação, como é que é a Associação Portuguesa da Medicina Farmacêutica, que é basicamente dos departamentos médicos da indústria farmacêutica e da indústria dos devices também. E nessa mesa redonda estava a Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria, portanto do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, a professora Ana Paula Martins, e tivemos precisamente a falar sobre a investigação em Portugal e o que é que está a ser feito, o que é que poderia ser feito. E eu acho que nós estamos a viver uma fase, vamos ver que isto agora está tudo tão instável, não sabemos muito bem em que fase é que nós estamos, mas eu acho que estamos num bom ponto para que os registros passem mais para a realidade, a obrigatoriedade deles. Porque quem está à frente de decisões executivas na saúde tem claramente uma noção que entristece muita gente que tem influência hoje em dia, agora na decisão, ou ainda tem, que é a posição de Portugal em termos de investigação clínica em relação ao resto da Europa, que é o último lugar. Os últimos dados, só o penúltimo lugar era da Roménia, por mais um paper do que Portugal. Portanto, nós estamos numa situação que envergonha quem tem poder de decisão neste momento. Estamos numa situação em que há quem administra que está a favor de incentivos à investigação e aos registros nos contratos de programa, e isso é muito diferente do panorama que nós vivíamos há algum tempo atrás. Há alguns anos a investigação era uma coisa muito mal vista, os pagamentos de incentivos muito mal vistos, de um modo geral, pelas administrações. Portanto, acho que é bom aproveitar-se este momento para tentar concretizar estas coisas. Posso só fazer aqui uma adenda?
I'd like to join Darius to the meeting, because otherwise I am sure he can speak Portuguese for you can't learn Portuguese in 1 hour or so. We're just talking about registries, how to register everything you do. What did you do in your country? How did you overcome some difficulties regarding how to solve this problem? Because public reporting is very difficult. We are struggling with that. We don't have more than 70 to 80% of high quality data. And there is, first my question is, due to this, how to solve this organization aspect. And another one is another question I have to you, because we have someone from the emergency medical system, Portuguese medical system. We're talking about heparin and dual eplid therapy upfront PCI. Regarding these two questions, what are your remarks? Thank you. Concerning the registry, when we have the on voluntary basis, so it's not so successful. So the only registry which are approved by Ministry of Health and are mandatory, this really goes well. So this is the answer. But we have we have the good control of the interventional cardiology and cardiology, because one of the registries is approved by Ministry of Health and it's mandatory. So that's why you have the good reports and good quality. Concerning the administration of the antiplatelet and antithrombotic drugs, so we use aspirin and heparin, but also ambulances are equipped with ticagrelor if they need. But it's important to say that our registry is not so bad when you compare with Europe. When I was in Stents for Life some years ago with the European meetings, the truth is that our registry was one of the best, because even Germany, France, etc., they don't have global registries like we have in Portugal. The problem now is we have to improve a little bit to be really a strong registry. I think there's a smaller countries usually better registries, bigger countries worse registries. Yeah. I think the most important thing, in my point of view, is to identify which are the most important data to be gathered. If you have a very large registry, it's an invitement for the registry not to be fulfilled. So I think we have to, we just found 5 variables. I'm going to speak with every one of you in our CAT labs, just to be sure and to ensure that someone in the CAT lab, probably a nurse or a technician, is responsible for the fulfillment of 4 to 5 variables. So within 1 or 2 years, we may have a much better, a comprehensive, knowledge of what is the most important thing in the green lanes of coronary reperfusion. Bom dia a todos, é uma sessão muito interessante, queria dar os parabéns a todos os palestrantes. Alguns já me conhecem, eu trabalho no hospital, no Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira e de facto queria dar aqui só o testemunho de que nós ainda estamos na fase da fibrinólise. Ainda convivemos com as complicações dos AVCs hemorrágicos, com o choque cardiogénico, que ficamos completamente impotentes perante o doente. Temos um projeto, como já foi anunciado e com grande alegria da minha parte, de uma sala de hemodinâmica que está em vias de começar a funcionar. Este projeto já vem desde 2012, se não me engano. Conseguimos, só para vos dar uma resenha histórica, conseguimos que o então ministro Leal da Costa, que foi ministro por um mês já no governo missionário, conseguisse introduzir a carência de cardiologia de intervenção na beira interior, na rede de referenciação de cardiologia de 2015. Depois já tivemos um anúncio com o ministro Adalberto Campos Fernando que iria ser inaugurada a sala de hemodinâmica. Passado poucos meses o ministro foi substituído pela ministra depois Marta Temido. Depois só verem
o funcionamento em Portugal, muitas vezes, das instituições, foi pedido um parecer à CSS e houve uma técnica da CSS que fez as contas aos angiógrafos que já havia na região centro e achou que já havia, para a população, os angiógrafos já eram suficientes e, portanto, não se justificava haver a abertura de uma sala de hemodinâmica, até que, felizmente, com uma intervenção importante do professor Filipe Macedo e também com o CEO da saúde, há agora uma vontade real e que está a materializar na sala de hemodinâmica, que prevemos de facto que começa a funcionar no princípio do próximo ano, com um modelo de 24 sobre 24 horas e 7 dias por semana, que também é importante porque não é a distância geográfica em que o Vilhã se encontra não é compatível com equipas que se desloquem de centros de zonas da residência dos operadores até à nossa cidade. Isto, durante estas equipas externas, vão estar durante um prazo pré-definido até que haja formação de pessoal interno. Portanto, só dar este testemunho da satisfação. Não, é excelente, era essencial. O Pedro Samuel, é assim, tudo o que nós discutimos aqui no Congresso Português de Cardiologia, onde seja, no interior do país não existe isto. A medicina da cardiologia no interior do nosso país é uma cardiologia de sobrevivência. Não existe praticamente acesso a nada disto. E, de facto, nós discutimos muitas coisas do melhor que há, mas quando olhamos para dentro não existe nada. Felizmente, finalmente, temos na Cova da Beira a hemodinâmica. Antes de encerrar, eu só queria fazer um comentário, que é uma coisa que já quando estava no Stand Save Life dizia, e que é uma coisa que nesta altura parece um contrassenso, mas não é. A época da fibrinólise é uma época marcante na cardiologia de intervenção. E é preciso ter a coragem, de, em determinadas circunstâncias, optar pela fibrinólise. Felizmente vocês vão ter um centro de hemodinâmica e essa atitude terapêutica vai deixar de ser realizada, mas o grave não é fazer fibrinólise num infarto anterior com 40 anos. O grave é ter um doente com 40 anos com um infarto anterior à espera de uma transferência interhospitalar durante 2 horas. Isto é que é grave. Portanto, mesmo num hospital dos grandes centros, que não seja um centro com hemodinâmica, era isso que eu dizia muitas vezes, na importância do sítio certo, porque ter um doente num hospital de Lisboa, principalmente em Lisboa, no Porto as coisas já são diferentes, mas em Lisboa, que não tem cardiologia de intervenção e à espera 2 horas para ser transferido para um centro de cardiologia de intervenção, isto é que não pode ser. E era preciso ter coragem para fazer fibrinólise nessas circunstâncias. Obviamente não é o desejável, mas é preciso ter coragem para o fazer. Pronto, eu agradecia a todos, os meus colegas moderadores, os palestrantes, os membros do painel e a assistência. Foi mais uma sessão deste tema que não tem fim, mas nós vamos assistindo, de facto, apesar de tudo, a uma evolução lenta, mas uma evolução que se pretenderá mais rápida, assim seja possível, de facto, ter nos órgãos de decisão pessoas sensíveis para a resolução destes problemas. Muito obrigado a todos e também à APIP.